Estima-se que 8 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva tenham miomas no útero. O número é alto, mas não há motivo para preocupação, pois os miomas são tumores benignos e cerca da metade dos casos são assintomáticos. Entretanto, a depender da sua localização, tamanho e quantidade, os miomas podem gerar alguns sintomas sim e também necessitar de tratamento. E considerando também a importância para as mulheres, para o psicológico das mulheres, em que essas questões da fertilidade estejam bem resolvidas, nós hoje vamos conversar sobre esse problema dos miomas e também saber o que é embolização de miomas. Nós vamos conversar com o Dr. André Goiana. Doutor, o que é a embolização de miomas? A embolização de miomas é uma técnica minimamente invasiva que surgiu em 91 para tratamento de alguns tipos de mioma, não todos os miomas. Ela consiste na oclusão da circulação sanguínea dos miomas. Então, através de um catéter, nós chegamos até a circulação dos miomas e ocluímos com pequenas esferas, com suas pequenas bolinhas, a circulação, e com isso os miomas morrem e acabam diminuindo de tamanho e reduzindo os sintomas dos pacientes. É um processo em que não existe corte, é feito um furinho como se fosse de uma veia que se pega no braço, a gente pega na virilha, e a partir daí nós temos acesso à circulação que dá acesso aos miomas. Ok, agora muitas mulheres fazem reclamações, queixas acerca desse mioma, atribuindo a eles, por exemplo, a condição de um abdômen mais estendido, uma barriga mais protuberante. Tem relação, doutor? Claro, existem muitas pacientes que acabam por descobrir que são portadoras de miomas depois que a barriga começa a aumentar de tamanho e não são muito pouco sintomáticas. Acabam que passam anos sem saber que são portadores de miomas e quando vão descobrir, percebem que a barriga está um pouco aumentada. Quando fazem um exame de rotina como um ultrassom, descobrem que estão com mioma grande. Isso não é infrequente, é até muito comum. Ok, bom, como nós falamos, muitas vezes ele pode ser assintomático, mas no caso de gerar algum tipo de sintoma, qual é essa dor? Que tipo de dor que a paciente sente? Geralmente, as pacientes que possuem miomas e que são sintomáticos, elas sentem uma sensação de peso, como a gente chama no pé da barriga, aqui embaixo. Elas podem ir muito ao banheiro, e várias vezes ao banheiro, que a gente chama de urgência miccional, não consegue ficar com a bexiga cheia muito tempo, porque como o útero está aumentado e ele está ali em cima da bexiga, a bexiga não consegue expandir, então ela tem que ir várias vezes ao banheiro. Sangramentos fora do período menstrual, sangramentos excessivos durante o período menstrual, ou até mesmo fora dele, anemia em decorrência desse sangramento e até mesmo abortos. Algumas podem cursar com infertilidade, não é a via de regra, mas elas podem cursar, o mais frequente seriam abortos repetidos. Ok. E o diagnóstico, além, obviamente, de uma boa anamnese, um bom exame clínico, o que evidencia? Qual é a forma de diagnosticar assim mais precisa, doutor? A maioria dos miomas, eles são flagrados em exames de rotina. Então, exames, geralmente, os ultrassons pélvicos ou os ultrassons transvaginais, em que você vai identificar miomas, às vezes, muito pequenos e que são geralmente acompanhados. Muitos não crescem, acabam ficando ali dormindo, como se fosse uma verruga, uma coisinha assim que não vai causar nenhum sintoma, então esses não precisam fazer nenhum tipo de tratamento. E outros acabam por crescer, ou depender também da localização, acabam vindo a dar sintomas. Ok, bom, agora que nós já sabemos da importância da embolização desses miomas, eu quero saber se é um procedimento tranquilo, se é feito de forma rápida, se há também cobertura dos planos de saúde, que é importante saber. Olga, o procedimento é muito tranquilo. É um procedimento que a gente faz, em média, em torno de 40 minutos a 1 hora. Não é feito em centro cirúrgico, é feito num local que chama hemodinâmica, ou sala de angiografia. E como eu falei anteriormente, você não precisa dar ponto, não existe ponto, você pega uma artéria, a gente chama de veia, para ficar mais fácil de entender, na virilha. A única questão seria o repouso, que tem que ficar 6 horas depois sem dobrar a perna, e depois a paciente pode se alimentar, caminhar, tudo normalmente. A média de internamento é de apenas 24 horas, a paciente fica de um dia para o outro internada no hospital, mas para monitorização, tomar medicação se for necessário.
e o retorno às atividades habituais dela é muito mais precoce do que as alternativas que são cirúrgicas. Os convênios são, sim, obrigados a cobrir a embolização de mioma. Desde 2008, ele faz parte do rol da ANS de procedimentos obrigatórios. Apenas aqueles que não são regidos pela ANS não são obrigados a cobrir, mas a maioria dos convênios hoje em dia são. Ok, maravilha. Conversamos com o Dr. André Goiana, radiologista intervencionista, e aprendemos hoje do que se trata embolização de miomas. Doutor, muito obrigada. Até a próxima.